Fazer o chamado inicial. Bom dia a todos. Dia 21 de maio, aula de fenômenos de transporte, né? Estamos vendo a transmissão de calor por convecção, né? Então, pessoal, ó, só lembrando vocês disso daqui, ó, né? Ó, intensivão, reta final, 2.200, né? Pessoal, façam, pelo amor de Deus, façam isso, eu imploro. Nós só estamos, nossa, a engenharia civil amanhã só está perdendo para odontologia, amanhã. Vamos para primeiro? Fala para os outros, ó, a turma da Thalita não aparece, cadê essa turma? Você tem contato com eles, Thalita? Eu mantenho, professor, só que eles não falam a respeito, assim, o porquê não comparecem, entendeu? Não sei se eles visualizam a aula depois ou o que fazem. Não. Vou te falar que não visualizam porque o YouTube visualiza número de pessoas, né? E tem bastante aluno. Essa turma aqui deve ter, ó, uns 32 alunos, né? Então aí eu já não sei. Então, infelizmente, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer, bom, não vai acontecer nada. Então, façam, incentivem os outros alunos a fazer, né? A fazer tem pontos a mais. Poxa, falta uma semana, pega, dá um pau nisso daí. Eu sei que muitos de vocês já fizeram aí, né? Entra, pô, vale 2.200, se eu errar 70%, eu já vou ganhar 600 pontos. E já sobe, não interessa, né? Não fica com medo de errar e vai mostrar. Não, né? Não é para chutar também, tenta resolver. Pode até falar comigo, e essa questão? O que você acha? Como é que a gente resolve? Como muita gente faz, né? Vamos para primeiro lugar. A engenharia civil é primeiro lugar das engenharias. A engenharia civil, amanhã é primeiro lugar, né, das engenharias, né? Só que agora os outros professores viram que vocês estão em primeiro, vai começar a correr atrás. Mas tem uma outra turma aí, a turma do Marcelo, da Rayane e do Laerte, é uma turma mais que se dedica do que a outra turma, né? Tem gente que nunca entrou em aula nenhuma online, né? Não sei se negócio de falar de problema de internet, a Croton fala, pô, o cara entra no WhatsApp no celular, ele não entra na internet porque ele não quer, né? E é verdade, né? Que, aliás, esse programa é super, super, exige pouco, né? De memória, de processamento, né? Então, eu conto, não sei, eu vou entrar, depois passar para a coordenação e pedir essa, para pedir, não sei mais o que falar, né? Porque, na verdade, tem que ter noção das coisas, né? Então, pessoal, hoje nós vamos na transferência de calor, né? Nós vimos a condução, né, de calor, vimos já, né, a convecção, e vamos fazer 2 exercícios de convecção, tá? Que cairão na prova, tá? Que provavelmente cairão na prova. Então, vamos lá. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Isso. Alternar aplicativo, é isso? Alternar aplicativo. Vamos para esse aqui, ó. E eu queria só falar uma coisinha antes aí, né? Vou minimizar isso, não está tocando. Spotify. Caramba, o que eu fiz aqui? Vai entrar um programa agora. Tomara que ele não entre. Aí vai entrar, falei. Que é o programa que gerencia a mesa digitalizadora. Eu apertei um botão sem querer. Então, em termos raciocínio, pessoal, não tem aquele raciocínio da resistência dos materiais? Que se aplica uma força, né? Vamos mostrar aqui, ó. Que a gente faz o que? Você tem lá, né? Você tem lá
uma viga, você aplica uma força, essa força vem para os apoios, né? Daí tem a deformação por flexão, daí tem a cortante que age na seção. Esse é o raciocínio de Resmate. E qual que seria o raciocínio? Que para fazer isso tem que ter o raciocínio das coisas, né? Tem que ter o raciocínio das coisas, né? E de transmissão de calor? Qual que é o raciocínio da transmissão de calor? O raciocínio é o seguinte: ó, você tem uma peça, né? Se essa peça recebe calor, né, esse calor vai para algum lugar, né? Tem a continuidade também, né? Existe uma continuidade de calor que os corpos transmitem, né? Se ele entra aqui um determinado, né, fluxo de calor entra aqui, por exemplo. Entra um fluxo de calor aqui. Então, você vai ter uma temperatura na superfície, você vai ter uma temperatura interna do corpo, daí você vai ter uma temperatura do outro lado, né? Só que é uma superfície 1, você vai ter a superfície 2, e você vai ter uma temperatura aqui do ambiente, desse ambiente aqui, né? Temperatura desse ambiente 2. Só que o fluxo de calor, né? A quantidade de calor, ela tem essa continuidade, né? Existe o calor não some, né? Ele diminui e aumenta, né, em função da agitação das moléculas e em função do equilíbrio de temperaturas, né? Certo? Por exemplo, vamos ver aqui, olha, esse exercício. Por exemplo, se tem um cabo elétrico, né? Você tem o isolamento térmico dele, né? Preciso fazer. Ontem eu programei a minha mesa direita, porque ela estava meio louca, minha mesa digitalizadora, né? Então, você tem aqui uma corrente elétrica no cobre. Então, a corrente elétrica, né, é a agitação, é a movimentação dos elétrons, né, no cobre, que é o metal que transmite calor e energia, e tem um potencial elétrico e transmite energia elétrica, né? Então, ele gera um calor aqui, né? Então, esse calor vem para o isolante térmico, né, por condução, né? Porque vocês lembram, o transporte de calor, né, na matéria sólida, né, sólida parada, né, se dá por condução térmica, por condução. Então, sai do cobre, vai para o isolamento térmico por condução e atinge a superfície, né? E atinge a superfície do isolamento, que às vezes, muitas vezes a gente põe a mão e está quente. E muitas vezes, em determinada situação, você põe a mão longe, aqui você sente a temperatura, né, dele também. Então, aqui é condução, e esse estado aqui que vem pelo ar aqui, ó, é a convecção. A convecção se dá pelo meio em que haja a possibilidade de movimentação do ar, né? Aquece aqui, o ar quente sobe e atinge sua mão, né? Por que o ar quente sobe? Porque aumenta a densidade, diminui a densidade, quer dizer, porque o calor com calor, por exemplo, o ar, né, os gases, eles se expandem. E na hora que eles se expandem, no mesmo volume, você tem menos matéria, menos molécula, diminui a densidade. E a densidade diminui, o ar quente sobe e entra o ar gelado, o ar mais frio embaixo. Daí ele esquenta, então tem uma convecção natural, né? Sem ser forçada, uma convecção natural. É um movimento natural. Se eu colocasse um ventilador aqui para refrigerar
de repente, essa superfície dessa instalação elétrica, como acontece em quadro elétrico, e muito quadro elétrico tem um ventiladorzinho, aqueles quadros de potência, né? Até mesmo de iluminação de shopping center, muitas vezes, se você consegue ver você está num corredor de elevador, geralmente lá tem um quadro elétrico em shopping center. Você tem que começar já a olhar isso, pessoal, né? Tem que ter essa cabeça de engenheiro. Se entrou num corredor de shopping center, de elevador, vê se não tem um quadro elétrico. Vê se lá não tem uma ventoinha assim, ó, um quadro em cima. Porque ele está fazendo eliminando aquele calor de dentro do quadro, né? E joga o calor lá para o shopping, né? Pouquinho, né? Também aqueles kit, quase venti kit, é lógico, é de melhor qualidade. Aqueles venti kit de banheiro lá, tu tem bem fraquinho, nem de repente nem resiste essa temperatura do quadro elétrico, né? Aqui já está tendo uma exaustão do calor forçada, é uma convecção forçada, né? É uma convecção forçada. Então, essa é a ideia do calor, né? Em meio sólido, a quantidade de calor, ela se mantém, né? Ela flui e a agitação das moléculas vão se alterando em função da temperatura, né? Temperaturas altas, né? A agitação das moléculas que determina a temperatura, né? Aumenta a agitação, a temperatura aumentou, diminui, elas pararam. Inclusive o zero absoluto, né? O graus Kelvin, né? Absoluto, considera-se que a molécula não tem movimento, agitação nenhuma entre elas, né? Dizem, né? Dizem não, eu li artigos científicos que já conseguiram situações de menor que o zero absoluto, né? Em ensaios, né? Mas aí é uma outra questão para poder a gente conhecer isso daí. Então vamos lá. Então vamos fazer, em cima desses conceitos, vamos fazer entender esse exercício aqui. Então vamos entender o que está acontecendo aqui. Vocês estão aí? Estou em depressão aqui. Está aí, Rayana? Vocês viram que agora tem uma mãozinha, né? Não tem? Vocês têm uma mãozinha para falar agora, né? Mãozinha? Aonde, professor? Aí, no painel aí. Aperta a mãozinha. Não tem mãozinha aí para vocês? Apertou a mãozinha, o Laerte. Ó, quando quer falar, aperta a mãozinha. Ó, quero falar, levanta a mão. Tá vendo como a gente evolui? Eu que coloquei essa. Nada. É a Microsoft. Tem uma mão. Quer falar, Laerte? Quero só testar, professor. Estou testando um recurso novo. Você vê, eles estão. Tá melhorando, essas coisas aqui melhoraram, né? Você acha que uma aula de reforço de matemática ou de resmate precisa ir todo mundo na Anhanguera no sábado de manhã, como eu ia? Você concorda com uma aula de reforço de matemática, de integral, por exemplo, ou até de como usar a calculadora, a gente não consegue fazer? Eu acho que consegue, né? A gente aprendeu a mexer nisso, né? Eu acho que dá. Acho que da hora a ideia. Antes eu ia, tinha os caras. Começava no primeiro ano, você ia dar um primeiro exercício de física, o cara não sabia fazer isso, ó, não sabia fazer isso, ó. 2 vezes 3, apareceu uma caneta louca, ó, mais 4 dividido por 2 menos 1. Né? Tem a gente que faz 3 mais 4, 7, entendeu? Tem, né? Acontece, pô. O ensino básico no Brasil é muito fraco, né? Então, tinha gente que, na hora que eu dava exercício de física, daí ele fazia assim, ó, 2 mais 7 sobre 2 menos 1 é igual a 2, 7 menos 1 dá mais 6 sobre 2, né? Daí eu resolvi dar umas aulas de reforço, né? Daí eu ia na Anhanguera, eles iam lá. Mas aí não dá, né? Por internet, né?
Eu não sei se tem pessoas com dificuldade, eu acho que não, né? Internet. Sei lá também, não sei, não está vindo de ninguém também, né? Então vamos lá. Eu acho que todo mundo tem um WhatsApp, Telegram, entra não entra, YouTube, mas a pessoa não quer na aula, né? Mas sabe o que eu acho? O Laerte desabilita. Você quer falar? Não, professor, Então tranquilo. É que desabilita a a mãozinha. mãozinha ficou Travou? erguida. Travou, né? Vamos ver se ela está funcionando, porque daí eu já aviso lá. Clica nela de novo, vamos ver se ela baixa. Todo mundo vê a mãozinha dele? Ah, subiu. Né? Meu braço ia doer, pô, com a mão erguida. Ó, então aqui, ó, vamos nesse exercício aqui, pessoal. Ó, tá dando para enxergar? Aqui hoje. Você nota que aqui o verde é um alumínio, né? É alumínio, né? Deixa eu ver se é alumínio mesmo, porque de repente nem eu enxergo, né? Alumínio. Aqui é o verde é um alumínio, né? E aqui dentro você tem o aço. O que que acontece? Olha, o cabo é um cabo elétrico, né? Ah, por que tem um aço dentro do cabo elétrico? Alguém. Né? E o alumínio que tem o transmissor, né? É porque é um cabo estruturado, né? Então, um cabo que ele, de repente, ele vai ficar lançado com um vão muito grande, então ele precisa ter o aço, porque o alumínio não resiste, né? Nas torres aqui, ó, de transmissão, né? Desenhei mal isso, hein? Né? Então, daí ele tem que ter uma alma de aço, né? Para resistir essa distância do apoio aqui. Então, eu mudei meu comando, o delete eu tirei daqui da mesa. Mas não sei se precisa também. Então, de repente, não. Ó, então, ele é um cabo, né, desse jeito, né? É utilizado para transporte de energia elétrica, né, por via aérea. Ao ser percorrido, né, ao ser percorrido pela corrente elétrica, é gerado, devido ao efeito Joule, né, um fluxo de calor, um fluxo de calor no interior do alumínio. Nós temos um fluxo de calor, ó, de quanto? Ó? De 14 kW por metro cúbico. Né? Então, cada metro cúbico desse alumínio vai produzir esse calor em energia, né? E no aço vai ter qual quantidade de calor? Ó, 3 kW por metro cúbico. Certo? E é uma peça aqui, né? E é essa peça aqui, né? Então, olha, que primeira coisa, ele está falando por metro cúbico. Ele deu as dimensões de diâmetro tanto do aço, né? O diâmetro do aço, 15 centímetros, né? São 15 centímetros. Deixa eu ver aqui, ó. Eu acho que está muito 15, lógico, está muito, né, engenheiro? Engenheiro, não está muito 15 centímetros, né? Certo? Para um cabo, 15 centímetros, imagina. Aqui, ó, aí tem que começar a raciocinar, engenheiro, porque ele não deu a unidade aqui. Então, aqui, olha, pelo meu bom senso, né, é milímetros, né? Então, tá, as unidades aqui estão em milímetros, tá? Certo? 15 milímetros já é um diâmetro de cabo elétrico razoável, né? Tá bom. Então, ele deu, olha, então, para 1 metro cúbico de alumínio, ele vai fornecer de calor 14 kW.
para 1 metro cúbico de aço, né, pelo calor da corrente elétrica, né, que passa, ele vai fornecer 3 kW. Então, vamos agora simular o seguinte, né? Vamos fazer a seguinte simulação, né? Como ele deu os diâmetros, né? Eu vou fazer o do outro também, né? Aqui estão os dois, bonitinho, né? Se bem que eu queria diminuir um pouco, né? Vamos ver se dá para eu diminuir. Sim. Pronto. Então, e daí, né? Como é que eu vou fazer esse estudo? Olha, né? Tem gente querendo entrar, vamos admitir, né? Então, tá aqui, ó, pessoal, né? Tá aqui, né? Meu cabo, né? Para entender um pouco melhor. Vou apagar esse trecho, né? Daí dá melhor para entender, né? Certo? Então, aí está o cabo. E como que eu vou fazer isso daí, ó? Então, eu vou fazer isso daí para a gente entender da seguinte forma, né? Porque eu vou admitir o seguinte, primeira coisa, admitir um comprimento aqui, ó, vou fazer todos os cálculos se aqui fosse para cada 1 metro de cabo elétrico. Entendeu? Como é o cabo, ele tem uma extensão grande, então, né, eu vou fazer para cada 1 metro vai ter tanto de calor fornecido para o ambiente. Concorda com isso? Né? Eu vou estabelecer a unidade. Por exemplo, o carregamento lá em resmate, a carga distribuída não é 5 quilonewtons por metro linear? Aqui é uma equivalência. Eu vou fazer que, por cada metro desse cabo elétrico, ele vai fornecer de calor para o meio tanto. Né? Né? É isso, essa é a ideia, né? Tá? Então, eu vou agora calcular a quantidade de calor, né, que o alumínio e o aço vão estar disponibilizando para o ambiente, porque ele aqui, ó, ele fala o seguinte, ó, esse cabo produz calor, energia, né? E a temperatura no ar lá, a temperatura do ambiente, sem influência da temperatura do cabo, está 20 graus, né? Tem uma, uma velocidade do fluxo 5 metros por segundo, e o coeficiente de transmissão de calor por convecção é esse daqui, ó, o W, né? É o coeficiente de transmissão de calor por convecção, né? Esse coeficiente nós vimos que ele depende se a ventilação é forçada, se é natural, né? Dos materiais, dos fluidos. É uma tabela que nós vimos na aula passada. Tá? Então vamos lá calcular, né? O que nós vamos calcular? A quantidade de calor, né, que vai gerar esses dois materiais. Escrever menor, né? Calor gerado. Senão vai ficar uma coisa grande. Então, o que eu vou fazer no calor gerado? O calor total gerado, né, vai ser o quê? O calor que o alumínio gerou, né,
vezes o quê, pessoal? O calor que ele gerou não está dado em metro cúbico? Né? Então, eu vou multiplicar por quem? Pelo volume do alumínio. Mais o calor que o aço gerou, está em metro cúbico, vezes o volume do aço. Então, com isso, eu vou ter o valor total. E vamos fazer a conta. Né? Vamos fazer separado. Né? Como é que a gente vai calcular? Eu acho que eu vou escrever para cá. Né? Ó, o volume do... Qual que é o volume do alumínio, pessoal? Né? É esse daqui, ó, o verde, que ele deu o diâmetro externo de 30, ó, 30 milímetros, né? E o interno, o de 15. Como é que eu calculo isso? Eu calculo como se fosse cheio e subtraio a área, o volume do núcleo, que vai ser o quê? O aço, a alma de aço, né? É um cabo elétrico de alumínio com alma de aço. E como é que eu calculo isso? Vamos fazer, ó. O volume nós sabemos que é πd ao quadrado externo, né? Dividido por 4, menos o πd interno, dividido por 4, que é o πd, né? Volume, né? A área, né? Área. E daí eu vou multiplicar para achar o volume pelo comprimento. Né? É a área, o volume desse cilindro é a área da seção transversal vezes o comprimento. Né? Qual que é o comprimento que nós adotamos? 1, para tirar a quantidade de calor por metro. Né? Então, eu multiplico por 1 aqui. Sobrevivendo? Então, vamos lá. Vamos lá. Então, ó, o π sobre 4, né, ele é comum a todos os itens, né? Então, vai ficar π sobre 4, que multiplica o diâmetro externo ao quadrado, que é 30, passando para centímetro, para metro, 30 milímetros, né? Dividido por 1000, a gente chega a 0,03, né? Porque estava aqui, ó, não estava, ó. Dividido por 1000, ó, 130 mil, ó. Estava aqui, ó. 1, 2, 3, certo? Então, vai ser 0,03 ao quadrado menos o diâmetro interno ao quadrado. Ó. O diâmetro interno é 15. Na hora que você divide, né? Tá aqui, né? 1, 2, 3. 0,015 ao quadrado. O 1, que é por metro, né? O valor unitário por metro, ele some. Apagar isso aqui, senão vai ficar muito visualmente. Fazendo essa pequena conta aqui, né, a gente chega que o volume, vamos fazer, né? Vamos lá, 0,0. Se tem alguém que faz aí também, né, para ficar acordado. Deu aqui para mim, ó, 0,0053.
Tá? Em metro, o volume é metros cúbicos. Né? Posso fazer 1, 2, 3, 4. Veio para a direita, então vai ser 5,3 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos. Né? Tá aqui, ó. Eu quero pôr aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4. Então, fica 5,3, o menos veio para a direita, menos 10 a 4. Eu falo isso, quem sabe não se ofenda. Quem se adiantou para alguém, oh, que maravilha. Então, daí volume, faltou o volume de alumínio, agora vai ser o volume do aço. O volume do aço, né, é o π vezes o diâmetro interno, no caso do aço é o externo do aço, né, ao quadrado sobre 4. Né? É o externo do aço. Vai ser π vezes 0,015 ao quadrado dividido por 4. Isso daí, fazendo a conta na calculadora, 0,015 ao quadrado vezes π dividido por 4, 0,0018, é isso? 0,00, é isso, Laerte? Fica esperto, hein, Laerte? Isso mesmo. Ó, então, ó, 1, 2, 3, 4. Vai ser 1,8 vezes 10 a menos 4 metro cúbico. Certo? Então, achamos os volumes. Então, agora eu posso calcular aqui, ó. Vou calcular o calor total que o cabo, né, pela passagem de corrente elétrica vai produzir, né? Porque, né, é por essa fórmula aqui que nós mesmo deduzimos, né? Então, a quantidade total de calor vai ser a quantidade do alumínio, vamos ver aqui em cima, é 14 kW por metro cúbico, né? Certo? Conferida para não dar errado, né? Deixa eu ver só o H. É 20 watts. Eu vi que o H está em watts, então eu vou tirar, né, o quilo, então vai ser 14, até para ficar um número mais coerente, eu vou fazer tudo em watt, né? Então 14 kW vai ser 14.000 watts, né? Vezes o volume do alumínio, que é 5,3 vezes 10 a menos 4. Certo? Aqui o volume do alumínio e o calor que ele está produzindo com a passagem da corrente elétrica. Mais o calor que o aço produz, que está aqui em cima, né? É uma informação técnica de medição, 3 kW por metro cúbico. Então, aqui vai ser, então, 3 kW, vou pôr em 3.000 watts, vezes o volume do aço, que deu 1,8 vezes 10 a menos 4. Agora, fazendo essas continhas aí, ó, eu vou achar o calor total produzido pela corrente elétrica em cima do aço e do alumínio, né? Fazendo as continhas aí, 14.000 vezes 5,3 menos 4 mais 3.000. Vão fazendo aí comigo também, pessoal, senão dá um sono lascado, hein? Imagina de manhã.
Para mim, deu 7,96, pessoal, está certo? 7,96 watts. Né? Na verdade, deixa eu falar uma coisa. A gente vai fazer essa conta porque a gente sabe que é por metro, né? Na verdade, eu tinha que colocar aqui assim, ó, por metro de cabo. Né? Por metro de cabo, porque nós tomamos um comprimento unitário do cabo para ter uma noção. Né? Você também podia fazer por cada 2 metros de cabo. Né? Daí seria para cada. Nós adotamos para 1 metro de cabo, né? Porque daí, se a distância entre as torres ou no ambiente que ela está passando for 5 metros, pega esse valor e multiplica por 5. Né? Daí esse cabo vai estar gerando, né? E gera um calor lascado, né, pessoal? Essa é a verdade. Todo mundo sabe. Você está numa sala fechada, pequena, com computador, dá um calorão. Até tela de monitor esquenta, né? Se bem que eu percebo que telas que eu tenho antigas, né? Elas esquentam, mais modernas esquentam bem menos que as mais antigas, né? Eu tenho 3 telas aqui na minha frente para fazer essa aula, pessoal. Tem uma produção de 3 telas aqui, tá? São 3, né? Um estúdio, isso aqui que eu tenho aqui, né? Então, é isso daqui, ó. Aqui eu estou escrevendo, estou vendo a aula lá, né? A aula de PowerPoint. E tem uma mesa digitalizadora aqui. Deixa eu falar aqui, pessoal. Então, é isso. Então, esse é o calor que vai, né? Que vai sair, né? Que vai sair desse cabo elétrico por metro, né? Sempre lembrando aqui, eu vou até fazer aqui o seguinte, cadê o refazer? Não tá. Para ficar uma coisa, né? Vou colocar aqui assim, ó. Ó, até o metro eu vou fazer tracejado, né? Porque para a gente guardar o que é isso, é por metro, o calor por metro. E daí, ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Voltando na imagem, né? Agora, está saindo desse cabo 7,96 watts, ó. Indo para o ar, né? Está saindo desse cabo 7,96 watt no total, né? Está indo para o ar. Aqui dentro, né, o calor se deu até chegar a essa superfície por condução, né? E agora, para o ar, ele vai ocorrer o quê? A convecção, né? Então, vou explicar aqui, ó. Calor gerado, nós calculamos que é esse daqui, né? Esse foi o nosso calor gerado. Esse é o nosso calor gerado. Meio esquisito esse negócio, essa cor aí, né? Eu vou tirar. Por outra cor aí. Esse é o calor gerado. Sempre lembrando, ele quer que você calcule, ó, a temperatura na superfície do cabo. Aqui, ó. Isso que ele quer que você calcule aqui, ó. Calcule a temperatura na superfície exterior do cabo de alumínio, né? Para você avaliar qual vai ser essa temperatura. Então, agora nós vamos calcular essa temperatura, né? E tem 2 cálculos da temperatura. Na superfície do cabo elétrico, né? Cabo elétrico. E ele foi lá, mediu, né? Ele foi lá e mediu, né? A temperatura lá do ambiente, né? Tá 20 graus.
e deu que o coeficiente de transmissão de calor por convecção, e pelo jeito é forçado, porque ele fala que tem uma velocidade de 5 metros por segundo, tem um ventilador provavelmente esfriando, ele fala que é 20 watts por metro quadrado Kelvin. Então vamos lá. Que fórmula eu vou usar então? Então tá assim, ó. Deixa eu só montar aí para a gente construir raciocínios, né? Então, do alumínio está indo calor para o ar. Por quê? Por que método de transmissão de calor? Por convecção. Por convecção. Né? Porque, lembrando, reforçando a convecção, convecção. A convecção precisa ter o que? Movimento, né? Enquanto que a condução está parada. A convecção tem movimento ou natural ou forçado. Né? Então, está tendo calor por convecção, daí eu vou usar qual forma de transmissão de calor? Qual equação? Aquela que nós vimos. Ó. Transmissão de calor por convecção, né? É a seguinte equação. Né? Que é o H, que multiplica a temperatura da superfície do alumínio menos a temperatura do ambiente. Né? Certo? Sempre lembrando, pessoal, ó, agora tem uns, né? Essa equação, ela dá o quê? Ela dá um valor de convecção, aqui, ó, que na apostila ele põe isso. Né? O que quer dizer isso? É a transferência de calor por unidade de área. Né? Sendo que, ó, o que é essa daqui, ó? Por convecção. Né? É o calor, né, dividido pela área. Né? Aqui é o calor unitário. Essa fórmula dá o calor unitário. Ela dá um fluxo de calor, ó, calor entra aqui, que é o que nós achamos aqui. Só que o Quelin ele dá por área. O Quelin é o quê? Que você obtém nessa fórmula. O Quelin é esse daqui, ó. É o Q dividido por área. Pela área, né? Aqui é a taxa de calor, né? E aqui é a transferência de calor por unidade de área. Então, como nós obtivemos aqui, na hora que nós calculamos os volumes, nós obtivemos a taxa de calor. Né? E aquela fórmula dá o quê? A transferência de calor por área. Então, eu vou pegar para achar o quê? Ó, o que eu faço? Eu passo para cá o área. Né? Certo? Entendido? Entendido isso? Né? Então, eu passo para lá, vai ser o que? Linha 2, vou apagar isso aqui para deixar organizado. Vou escrever organizado, tá? Agora. Agora, vou fazer a conta. Vamos fazer a conta primeiro. Né? Eu só antecipei um pouquinho. Vamos lá. Então, vamos achar
essa transferência de calor aqui, que é duas linhas por convecção. Vamos calcular, né? Então, eu tenho que o quê? Ó? Né, por essa fórmula aqui. Ó. Né? Você vai ter o H que é uma informação tabelada, né, que em função do tipo de troca de calor, é uma tabela por convecção, forçada e natural, ele deu, para essa situação, é 20 watts por metro Kelvin. Então, vou pôr aqui 20. Né? Que é o H. Né? A temperatura da superfície é quanto a gente quer saber, né? Que é a superfície do alumínio. Menos a temperatura do ambiente que ele mediu lá e aqui em cima. Está 20. É 20 ali, pessoal? 20 graus Celsius. Ó. Então, eu vou colocar 20 aqui. Então, esse é o que nós precisamos. Ele pediu aqui, né? Nós precisamos descobrir qual. Né? Por que precisa saber? Por exemplo, se alguém colocar a mão, pode se queimar, né? Pode se queimar. E daí, nós temos esse. Agora vamos naquela parte ali, ó. Esse Q duas linhas, né? O Q duas linhas por convecção é é a quantidade de calor, tipo uma potência, é a potência energética, energia em forma de calor que aquele metro de cabo está produzindo, dividido pela área de contato, dividido pela área de transmissão. Né? Isso que o Quelinha dá, informa a gente. Né? O Quelinha, dessa equação de calor por convecção, ele te dá a quantidade de calor por uma área específica. E nós achamos aqui a quantidade de calor que aquela peça está produzindo para o meio ambiente. Tá? Então, eu venho naquela fórmula, vou substituir essa fórmula aqui, né, naquela lá. Então, vai ficar como isso, pessoal? No lugar do Q duas linhas convecção, eu vou pôr Q sobre A, né, vai ser igual a 20 vezes a temperatura da superfície do alumínio menos 20 graus. Vou continuar fazendo deixa eu baixar isso aqui, que é o próximo nosso. Já são 9,5 já. Então, vou passar o área para lá. Vai ser 20 vezes temperatura da superfície do alumínio, menos 20 vezes A. Pessoal, o que é esse A? Qual a área, né? Qual é a área, pessoal, do cabo que troca calor para o ambiente, pessoal? Engenheiro, qual é? Aqui está um cabo elétrico que está passando corrente elétrica. Está aqui. Quantos amperes aqui? Qual é a área desse cabo que troca calor para o meio ambiente? É essa área aqui, ó.
Concorda comigo? Né? Concordam comigo, né? Não é essa área aqui. Como é que eu calculo essa área? É o comprimento, o perímetro do cabo, né? É esse perímetro da circunferência aqui, ó, vezes o comprimento do cabo que nós adotamos ser 1 metro. Né? Então, pessoal, ó, essa área aqui é a que troca calor do cabo. Né? Nós vamos pegar aqui, ó, essa área, ó, como é que a gente calcula? Essa área externa aqui, desse corpo cilíndrico, que é o cabo, é um corpo cilíndrico com diâmetro pequeno. É esse comprimento do perímetro vezes o comprimento aqui, ó. E qual que é o perímetro? Alguém lembra o perímetro? Hein? Qual que é o perímetro, né? Qual que é essa área aí, então? É o perímetro da circunferência, né? Vezes o comprimento. O perímetro, ele é o quê? Né? Vocês lembram, né? O perímetro da circunferência. Ó, se for o raio, é 2πr. Como o raio é metade do diâmetro, pode ser o π vezes o diâmetro. Certo? Lembram 2πr? Engenheiro. Rayana, tá aí? Hein, galera? Né? Então, perímetro é 2πr, o π dele. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou substituir aqui, ó. É π vezes d. O L, qual que é o nosso comprimento que nós adotamos? O unitário, que é 1. Porque vai ser por metro de cabo. Então, a área, né, vai ser igual a quê? O π é 3,4. O diâmetro é o diâmetro externo nosso, que é o quê? Hein? O diâmetro externo nosso é o 30 milímetros, né? Que dá quantos? Em metro dá 0,03, certo? Então, a nossa área, desculpa, vai ser π vezes 0,03. Então, eu vou substituir aqui, né? Certo? O que nós não calculamos aqui em cima, ó, que deu 7,96 aqui, ó. Então, eu vou pôr lá 7,96. Ah, desculpa. Não, é 7,96 é calculado já, calculado. Então, vou escrever, ó, 7,96 é igual a 20 vezes a temperatura da superfície do alumínio, menos 20, vezes a área que nós calculamos, que é π vezes 0,03. Né? Então, vou fazer a conta aqui. Então, vou fazer assim, ó. Vou passar tudo para lá. Vai ficar 7,96 dividido por 20 vezes π vezes 0,03, né? Aqui está tudo multiplicando desse lado, eu vou passar dividindo por tudo. Por lá, por tudo do lado de lá. Então, vai ficar a temperatura aqui da superfície do alumínio menos 20. Fazendo essa conta aqui, ó, vamos fazer a conta, 7,96 dividido por 20 igual
dividido por π igual. Dividido por 0,03 igual. Deu 4,22. Então, vai ficar 4,22 é igual à temperatura da superfície do alumínio menos 20. Eu passo 20 para lá, né? Está diminuindo, passa para lá somando. Então, eu obtenho que a temperatura da superfície do alumínio vai ser 20 mais 4,22, que vai dar 24,22 graus Celsius. Então, essa é a nossa solução. Essa é a solução da questão. Então, nesse cabo elétrico aqui, ó, com a passagem da corrente elétrica, ele vai dar se o ambiente tiver a 20 graus Celsius e estiver jogando nele uma ventilação de 5 metros por segundo, vai conseguir manter o cabo a 24,22 graus Celsius. Né? Entenderam isso, pessoal? Né? A única que nós vimos aqui, viu, pessoal? Né? Nós vimos na aula lá que aquele Q2', ó, é igual ao calor geral, né, produzido por um elemento aquecido, dividido pela área que troca calor. Isso foi bem enfatizado na aula, tá? Né? E esse Q2' é calculado pelo coeficiente de transferência de calor, vezes a temperatura da superfície menos a temperatura do ambiente. Né? Aqui é a quantidade de calor que o corpo produziu, né? Produziu, né? Naquele elemento, naquele como calor produzido, né? Jogado no ambiente. E esse valor é por uma unidade de área, né? Por isso que faz essa divisão aqui. Pessoal. E aí? E aí tem esse segundo aqui, ó. Esse segundo exercício aqui. Ô, Lute, está aí, Lute? Bom dia. Tô, professor, tô aqui faz um tempinho já. Ah, é. Deu para levar o problema? Deu sim, entendi sim, professor. Ah. Então, temos esse outro aqui, ó. Né? Um cilindro metálico, né? Com esse coeficiente de transmissão de calor, né? K. Capacidade térmica, né? Daí ele dá também aqui a densidade. Ele é aquecido uniformemente na sua lateral, ó, por 250 watts por metro quadrado. Opa! Né? Ele é aquecido assim. Sendo arrefecido, né? Tem um resfriamento nos topos, né? Nos topos são desses dois lados aqui, ó. De vez em quando dá umas loucuras nesse negócio, não funciona. Ó, ele fala que nos dois lados, ó, daqui tem um arrefecimento desse elemento, dessa peça. Né? Pode ser uma peça de um equipamento mecânico. Né?
E ele tem quanto? 20 centímetros de comprimento. Né? E daí ele fala que nessa área do aquecimento, do resfriamento dele, né, tem uma temperatura aqui fora de 10 graus Celsius, né, no ambiente externo, e o coeficiente de transmissão, de transferência de calor, porque aqui é um ambiente externo, então é o ar, então você tem convecção. Ele fala que o H dessa taxa de transferência de calor por convecção é de 100 watts por metro quadrado Kelvin. Tá? E daí ele pergunta o quê? Admitindo condução monodimensional, né? Que o calor está indo para cá e para cá, né? Para o resfriamento, ele aqueceu aqui, e os resfriamentos só se dão aqui, né? O que ele pergunta aqui? Ué, calcule, né? Calcule a temperatura mínima. Né? Ele quer que calcule a temperatura mínima no topo. Ele quer que você. Né? Onde tem a temperatura mínima, pessoal? Da barra, desse cilindro, desse elemento aqui. Vai ser aqui no topo. Né? Lógico, né? Se ali que está sendo resfriado, a temperatura mínima é lá. Temperatura mínima é no topo. Certo? Certo, engenheiro? É lá no topo, certo? É isso aí. Então, o que a gente vai calcular, determinar aí, pessoal? Nós vamos calcular, né, o seguinte, né? Qual que aí é aqueles conceitos iniciais, né? Ó, quais são os nossos conceitos iniciais que nós vimos hoje no começo da aula? Tá? Que a quantidade de calor que entra, né, aquela quantidade de calor que entra por metro, ó, vezes a área, vai ser igual ao quê? A quantidade de calor que sai, né? Conceito né? Aquela questão, a força se aplica na resistência, se está no meio, metade pega cada um. E é o mesmo conceito aqui, o calor que entra é igual à quantidade do calor que sai, né? Vezes né? Vezes a área também que sai, né? Aqui é a área que entra também. Aqui é a área que sai também. Nossa, engasguei. Né? É isso que nós vamos calcular. É isso que nós vamos determinar. Certo? E o que nós vamos primeiro, então? Primeiro é saber as áreas, né? A área que entra e a área que sai. Qual que é a área que entra, pessoal? Calor. Né? É o perímetro, né? Vezes o comprimento, né? Aqui, ó. Vamos ver aqui, ó.
Vou desenhar que nem lá. Está vindo calor para cá. Né? Qual área está absorvendo o calor? Toda essa área lateral da peça. Então, nós temos que calcular a mesma coisa. Ó. É o perímetro vezes esse comprimento. Né? Certo? Certo? Né? Então, qual que é o perímetro? Ó, o perímetro é π vezes d. Certo? Vezes L, que é o comprimento aqui. Ó. Se aqui for D, né? E aqui for L, né? É π vezes D, que é o perímetro da circunferência, vezes o comprimento L da peça. Então, vai ser π. Qual que é o diâmetro, engenheiro? 2 centímetros. Certo? É 2 por 1000. Como engenheiro é desconfiado, faz a conta. 2 por 100, né? Quer dizer, né? Se fosse em milímetros, né? Dá 0,02. Opa. Né? É isso? É. Vezes o comprimento. Olha o comprimento, engenheiro. Não, estão acompanhando? Sim, professor. Ah. O L é 20. 20 dividido por 100 dá 0,2. Fazendo essa continha aí, vamos lá. Π vezes 0,02 vezes 0,2, 0,01257 metro quadrado. A área é metro quadrado, 0,01257 metro quadrado. Né? Vamos lá agora. Qual que é a área que vai sair? A área que sai, né? Aqui a área que entra e a área que sai, pessoal. Ele está falando, ó, que o esfriamento do corpo, né? Que o resfriamento, né? Ele fala que ele fala que arrefecimento, né? Que é o termo mais técnico ainda. O corpo está sendo arrefecido por aqui. Ó. Então, qual que é essa área? Né? É o popular, né? πd ao quadrado dividido por 4. Não é a área ali? Só que tem um detalhe, pessoal. Qual que é o detalhe? Aqui o vermelho, ele falou que o arrefecimento é dos dois lados. Não falou? Aqui, ó. É arrefecido pelos topos expostos ao ar. Então, é dos dois lados, né? Então, o que eu tenho que fazer com essa área? Em espera. O Romão está na aula, né? Por que ele está em espera? Como a área é dos dois lados, eu vou fazer o que, engenheiro? Multiplicar por 2. Certo? E agora eu vou substituir o diâmetro, que nós já sabemos que é 0,02 ao quadrado, dividido por 4, vezes 2. Fazendo a conta, né? Vamos lá. Vai ser π vezes 0,02 elevado ao quadrado, vezes 2, igual, dividido por 4, igual. Né? Meu Deus, 0,0063.
0,3 zeros, agora 0,0063 metros quadrados. Né? Então, o primeiro passo nosso aqui foi calcular as áreas, né? Cálculo das áreas de troca de calor. De troca. Parece isso. De troca, né? Dá até medo, parece que vai cair o sistema. E agora, qual que é o nosso próximo passo? Montar, né, a equação de equilíbrio do calor, né, que nós determinamos, estabelecemos aqui em cima, né? Qual que é o calor que entra, pessoal? Que ele já deu por metro quadrado, ó. 250 watts por metro quadrado, que está aqui. Ó, 250 watts por metro quadrado. Então, vou lá escrever 250. Está aqui. Qual é a área que entra calor? Está aqui. Ó. Vezes 0,1257 igual ao calor que sai. Olha que ele fala que na situação de arrefecimento, o ar vai estar aqui, ó. Ele vai estar uma temperatura de 10 graus, porque nesse lado a troca de calor com o ambiente é por convecção. Então, eu vou escrever aí, né, a fórmula, nesse lugar, a fórmula da convecção aqui, que é o quê? O H vezes a temperatura da superfície de topo, ó, menos a temperatura do ambiente, né, vezes a área, ó, vezes a área de troca de calor por convecção, que deu quanto? Ó? 0, opa, o que eu fiz aí? 0,00063. Nós queremos descobrir esse aqui, ó. Ele quer saber a temperatura ali no topo, né? Então, vamos substituir o H, ele deu 100, né? Aqui, mostrando, né? O H foi 100, aqui é o coeficiente de transferência de calor por convecção, 100. Então, eu já vou fazer aquela conta, 250, ó, né? Vezes 0,01257, né? 3,1425. O H nós vimos que é 100. O T de topo é como nós queremos calcular. E a temperatura ambiente ele deu 10 graus Celsius. Vezes a área, né, de saída, de troca de calor, 63. Tá? Então, eu vou passar tudo para cá, ó. Dividido por 100, né? Está multiplicando, vai dividir aqui. T de topo, menos 10. Fazer essa conteira ali do lado, dividido por 100, igual. Dividido por 0,00063, igual.
Então, me deu aqui desse lado 50, né? 49,9, né? Então, vou pôr aqui, ó, que deu 49,9. Vai ser igual a temperatura de topo menos 10. Passo isso para lá, né? Subtraindo, passa somando. A temperatura de topo vai dar 59,9 graus Celsius, que eu posso aproximar por 60 graus Celsius. Essa é a nossa resposta. O que eu quero, né? O que é o importante nisso daí? É entender que o calor que entra, né, em termos de energia, quantidade, né, é o calor que sai. Né? O calor que entra é o calor que sai. Calor é energia em trânsito. Né? A energia não some. É a mesma coisa, você liga o secador de cabelo, aquela potência daquele secador vai ser aquela que vai vir na sua conta. Mediu lá, saiu aqui. Fazendo uma analogia, lógico, né? Com potência elétrica, né? O calor que entra é o calor que sai. E vai provocar as mudanças de temperatura e os equilíbrios térmicos. Por isso que eu quis fazer, para a gente ter essa noção de... Nós temos aquele raciocínio de Resmate sobre o caminhamento dos esforços, né? Se aplica uma força, ele gera cortante, momento fletor. Esse é o raciocínio. Agora, no calor, né? Na parte de transmissão de calor, nessa parte da ciência da transmissão do calor, é o calor que entrou, ele vai estabelecer um equilíbrio térmico, as temperaturas, né? E é o calor que entra, é o calor que sai, que é o que foi essa fórmula nossa aqui, ó. Que é essa nossa fórmula aqui, ó. O calor que entra, né? O calor total, a energia que entra térmica, é o que sai na troca de calor. Essa é a essência que eu queria passar para vocês com esses dois exercícios aqui, porque por hoje seria esses dois exercícios, um deles vai cair na prova. Certo? Já está chegando, pessoal. Fazendo as contas mesmo, tem mais 10 dias de aula, 10 dias de aula só. E já vou começar as provas das disciplinas online. Né? É o previsto e parece que é o que está confirmado, né? Dia 4 de junho já começa as provas online, e se você contar de hoje, que é o dia 21, até o dia 4, 10 dias. Eu acho que até somando sábado e domingo. Ou sem somar, não sei. Quando eu fiz a conta, eu não lembro se eu questionei. São exercícios que caem em concurso público, né? Não desconsidere fazer concurso público, pessoal. Não leve em consideração, faça também. É lógico, procure, né, emprego, né, em empresas privadas, que é muito, eu também, eu nunca fui funcionário público de nada, né? Eu sempre fui gerenciado nas minhas obras e sou por funcionários públicos, não tem problema nenhum. Mas considere também fazer um concurso. Né? Tem concurso de engenheiro em várias áreas, no Porto de Santos, engenheiro civil, Porto de Santos, né? Aeroportos, prefeituras, olha quantas prefeituras tem aqui, tem gente que passa, né? Tem gente que passa, né? E que espero que seja vocês um desses. Né? Pessoal, vou encerrar a aula, bom dia a todos, né? Tenham uma ótima quinta-feira. Eu vou encerrar, mas continuo aqui mais uns instantes, tá bom?